Muito boa noite, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? Olha quem está por aqui! Uma boa noite! Eu quero que vocês hoje estejam bastante à vontade para fazer muitas perguntas e eu estou animadíssima com o tema dessa live. Deixa eu já colocar aqui para vocês. Acho que o áudio já tá certinho, né, gente? Agora não tá tendo mais falhas não, tá vendo? Tá correndo tudo bem. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Fixar isso aqui, né? Muito boa noite. Já vão chegando, acenem aí pra mim. Me contem como está a semana de vocês. Muito obrigada, Diogo Saraiva. Muito obrigada que o áudio está bom. Que bom te ter por aqui. Vamos lá, vamos começar nosso tema da live de hoje. Eu fiz algumas anotações para vocês. Eu vou colar aqui. Muito boa noite. Meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada. Os trabalhos que eu faço são nas áreas de inventário e planejamento de herança. Então, estamos firmes e fortes nessa área. Se você tem um problema com um processo de inventário ou de partilha em vida, quer deixar tudo certinho para os herdeiros não brigarem na hora que você partir, podem estar acompanhando o meu conteúdo, seguindo, se inscrevendo aqui no canal, porque todos os dias eu estou postando dicas sobre esse conteúdo. A gente tem um conteúdo mais vasto lá no Instagram, lá no YouTube, né? Onde eu consigo explanar mais alguns detalhes com vocês sobre essas leis. Mas aqui no Instagram, às vezes a gente tem que dar umas dicas um pouco mais rápido, é uma rede social mais corrida, né? Porém, a gente tem as lives para a gente poder conversar e também compartilhar esse conteúdo que às vezes é um pouco mais denso. Eu sei que às vezes é um pouco complicado a área de direito, entender a legislação do nosso país, gera muita confusão às vezes na nossa cabeça, mas eu estou aqui para auxiliar vocês de uma maneira mais simples. Esse conteúdo não é voltado para advogado, então eu tento não falar juridiquês aqui. A gente vai tentar trazer um pouco mais de como que funcionaria, o que que você pode fazer, o que que não pode fazer. E o tema de hoje é: o falecido deixou imóveis alugados, o que pode ser feito? Quero conversar com vocês sobre 10 situações, 10 encrencas que vocês se enfiam quando uma pessoa falece, deixando imóveis no seu nome, né? E esses imóveis estão alugados, estão ali com o inquilino, recebendo aluguéis, e a gente vai conversar sobre isso. Então já fica ligado, já deixa o seu like, né? Já aperta aqui o like embaixo também e se inscreve no canal para não ficar por fora. Mas todas as quartas-feiras eu estou aqui. A live vai sim ficar gravada, tá, gente? Tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. A live fica salva. Então vocês podem também, se eu falar muito rápido, porque vocês sabem que às vezes eu pego a estrada e vou, né, no conteúdo, gente. Mas se eu falar um pouco rápido, podem deixar a pergunta aqui, podem voltar ao vídeo. Vocês têm essa flexibilidade. Vou tentar falar um pouco mais devagar, porque o pessoal do outro vídeo tava falando que eu falei rápido demais, tem umas horas. Nossa, tem uma hora que você fala muito rápido, que a gente anima, né? E acaba falando demais. Mas, bom, Mônica, tudo bem? Boa noite, que bom que você entrou. Ó, gente, já entra, já vai dando os coraçõezinhos aqui pra gente entender sobre essa situação. Então, vamos lá. 10 pontos e situações sobre a questão de locação dos imóveis que o falecido deixou. E aí a gente precisa conversar muito sério, porque são 10 situações que eu coloquei aqui e não acaba o assunto. A gente tem que diferenciar. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é diferenciar. Já temos vídeo aqui no canal, já falei muitas vezes sobre isso. Quando um herdeiro está ocupando o imóvel, você pode requerer aluguel. E aí, essa é uma situação. A situação de hoje, da live de hoje, é um pouco diferente. A pessoa faleceu e ela tinha um monte de imóveis. E esses imóveis estavam alugados. Como que a gente vai proceder? Quais as situações podem acontecer? Tanto para quem tem processo de inventário em aberto, tanto para quem ainda não tem processo de inventário em aberto, tá? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso.
A primeira coisa que eu preciso saber de vocês é o seguinte: se você está nessa situação, você tem que saber quem é você, vamos dizer, quem é você na fila do pão? Você é o inventariante do processo? Ou você é um dos herdeiros? Ou você é um dos credores? E é um pouco sobre essas situações que eu quero falar aqui, esses 10 pontos. E o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar é isso. Se você é um inventariante do processo, você tem algumas obrigações para cumprir e a maioria das responsabilidades dentro do processo de inventário com relação a esse tipo de processo que está nessa situação de uma pessoa que faleceu, né, e deixou os imóveis alugados. A maioria dessas ações que eu vou falar, vocês vão ver que eu vou falar muito aqui, o inventariante. Porque quem que é o inventariante? É a pessoa que é responsável por administrar os bens que aquele falecido deixou. Ele geralmente é aquela pessoa que está à frente ali do processo de inventário. Pode ser que seja a esposa, a viúva, né? Ou viúvo. Pode ser que seja o companheiro. Pode ser que seja um dos filhos. Eu sempre oriento que seja uma pessoa que tem esclarecimento e que tem os documentos também do processo. Porque às vezes quando não tem documento é um pouco mais complicado levantar. E às vezes tem um herdeiro que tem todos os documentos e fica ali segurando e nem quer ser inventariante. Por quê? Porque ser inventariante é muita responsabilidade. Vocês vão ver aqui comigo todo tempo eu vou falar sobre essa questão. O inventariante, o que ele tem que fazer, o que ele tem responsabilidade de apresentar, o que ele pode requerer. Então, quando a pessoa falece deixando imóveis alugados no seu nome e esses inquilinos estão ali com os contratos de locação vigente, o inventariante vai ser uma figura principal aqui. Quer dizer, doutora, que se eu for uma pessoa, só um dos herdeiros, não for inventariante, eu não posso fazer nada? Não, não é isso. Eu vou explicar aqui as situações que os herdeiros podem requerer também. Se eu não me engano, tá no tópico um pouco mais lá para baixo, tá? Mas então vamos diferenciar que, por mais que você não seja um inventariante, também tem como você requerer os seus direitos. E principalmente para não deixar ser passado para trás, não deixar que as pessoas te levem ali na lábia. A verdade é essa. Tem muita gente que acha assim, porque eu não sou inventariante, eu não posso fazer nada, eu sou só herdeiro. Não, também não é assim. Mas, como eu expliquei, sim, o inventariante tem um papel diferente e a gente vai falar sobre essas responsabilidades também, tá? Segunda questão que eu quero falar já do ponto 2 já, tá, gente? Eu falei com vocês, são 10 pontos e esse é o ponto 2. Atenção, porque o inventariante tem que informar o inquilino que a pessoa, o locador, faleceu. E ele vai informar isso para o inquilino, notificando, né? Então, faleceu alguém, é obrigação do inventariante ir lá informar o inquilino que o dono do imóvel faleceu. E junto com isso, ele já vai também informar o seguinte, você pode pagar o aluguel a partir desta data em tal lugar. E aí, se tem o processo de inventário em aberto, paga direto dentro do processo de inventário. Como que é feito isso, doutor? É aberta uma conta judicial só para o processo de inventário, só para aquele espólio, aquele conjunto de bens que o falecido deixou. Dessa forma, quando o inquilino vai pagar, ele pode pagar nessa conta, porque já cai certinho. Esse é o certo a se fazer, gente. Esse é o que tá nos livros, né? O que tá ali na letra da lei para se fazer. O inquilino pagar direto na conta do espólio. Só que aí eu entro no que eu vou falar, no jeito brasileiro que a gente tem, né? Que é basicamente como que as pessoas fazem. Mas, na verdade, como isso acontece, né? Porque, na verdade, é raro os inventários que a pessoa faz certinho dessa forma. Vai lá, falece alguém, notifica o inquilino, a partir desse dia, o aluguel você tem que pagar na conta tal, que é do depósito do inventário tal, tá? Essa é uma situação que é a mais desejável. Porém, a gente sabe que a gente está no Brasil e às vezes por uma ou outra situação, que é as que eu vou falar aqui abaixo, pode acontecer de não correr desta forma, da forma desejável pela lei, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre essas variantes. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com vocês aqui. Então vamos para terceiro tópico, tá, gente? Situação 3. Se o inquilino depositar o dinheiro na conta do falecido, o que acontece?
Aí, em vez do inquilino, ele pode até ter sido notificado, e ele foi e depositou na conta do falecido, a conta antiga. O que vai acontecer? É que o dinheiro vai ficar retido. Quando alguém falece, a conta fica bloqueada. Então, o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai ficar ali, só vai liberar esse dinheiro quando o juiz autorizar. É o inventariante que vai requerer essa autorização também. Mas é importante a gente saber o seguinte: a conta judicial do espólio, ela vai ser já direcionada para pagar as dívidas do espólio. O que sobrar dessa conta vai ficar para os herdeiros. A conta do falecido, você tem que já pedir uma autorização, é uma outra burocracia, e é uma burocracia um pouco mais difícil, dificultosa. Porque aí você tem que achar qual é essa conta, notificar o banco, e esse vai e vem de documento, o banco vai informar para o juiz o valor do saldo. Aí esses ofícios, esses documentos para lá e para cá, eu vou falar com vocês. Vai aí 3 meses fácil em intimação de banco, tá? O juiz pode até intimar vários bancos se não sabe onde que o falecido tinha conta, até se adivinhar em qual conta que o inquilino depositou. Às vezes você está cobrando o inquilino e ele depositou numa conta. Então, assim, não é o indicado que deposite na conta normal, porque essa conta vai estar bloqueada, tá? Quarto tópico aqui, gente, vamos lá. Se o inquilino pagar o aluguel para o inventariante, é obrigação do inventariante prestar conta ou depositar esse dinheiro na conta judicial do inventário. Lembra que eu falei, né? É uma conta especial só para o inventário. E aí, o que acontece? Se o inquilino foi lá e pagou para o inventariante, deu dinheiro na mão do inventariante, o que vai acontecer é que o inventariante tem que ir lá e depositar na conta judicial. Então, basicamente, ou o inquilino vai fazer isso, ou o próprio inventariante vai fazer isso. Depositar o dinheiro na conta judicial, que é a certa. Que é a certa, a do inventário, a do espólio, aberta exatamente para essa finalidade, tá? Não é claro que o inventariante ainda prestará contas desse valor, se ele não depositar. Mas eu vou colocar isso aqui com a quinta situação aqui que pode acontecer. Se o inventariante recolhe esses valores e não deposita na conta do espólio. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Isso eu acho que a situação 5 aqui é a que mais acontece, tá, gente? O inventariante, ele recolhe o dinheiro, ele vai lá no inquilino, recebe a locação, né? Recebe o dinheiro, mas ele não deposita na conta especial do espólio e ele pega e distribui por conta própria o dinheiro entre os herdeiros. Assim, na cabeça dele, os herdeiros não podem reclamar, porque eu recebi e dividi direitinho para cada um. Tá todo mundo recebendo a mesma coisa. Assim diz o inventariante que acha que está fazendo certo. Mas não está, gente. Como eu falei, o certo é o inventariante depositar lá na conta do espólio. Quando ele não faz isso, independente dele estar ou não em acordo com os outros herdeiros, ele pode ser acionado. E aí eu vou explicar para vocês as implicações, né? A gente tem que entender o seguinte, não é o certo a se fazer. Então, pode ter implicações jurídicas, sim. É um pouco arriscado, tá? É feito? Demais. A gente vê muito isso, tá? A gente vê muito isso. Mas não é o certo. O certo é você pedir uma autorização do juiz para fazer essa transação, se for o caso. Mas a gente sabe que muita gente vai lá, pega essa transação que eu falo de dividir para os herdeiros. Pode ser feita também dentro do processo de inventário. O importante e o diferencial é a forma que você faz nesse momento. Porque uma coisa é você, por conta própria, decidir que vai dividir o dinheiro dos aluguéis entre os herdeiros. A outra coisa é você pedir autorização e o juiz autorizar que esse valor seja distribuído entre os herdeiros. É outra coisa, tá? E o que acontece é basicamente isso. O que as pessoas erram é nisso, tá? E aí, o que o juiz pode... O que pode acontecer, né? Que o juiz pode falar? Ele pode acusar vocês de fraude contra credores. Aí eu vou explicar bem detalhadamente essa situação. Quando a gente entra com o processo de inventário, gente, ele não é só para você tomar os bens ali para você transferir.
processo de inventário, na verdade, ele também visa para saber se o falecido tinha alguma dívida. Tanto é que, eu acho que ontem mesmo eu estava falando com vocês, o que a gente faz? A gente levanta certidões para saber se essa pessoa devia alguma coisa. Dívidas, por exemplo, de condomínio, de imposto, de IPTU, elas são todas devidas e é muito difícil você comprovar o contrário. Então, essas dívidas são descontadas lá do falecido. Tem outras dívidas também. A gente pode elencar aqui dívidas diferentes também. Por exemplo, uma dívida de funeral. Ela bate lá no valor do imposto que vai ser pago do inventário. Mas, enfim, são todas dívidas, né? Como eu falo sempre, o inventário é uma conta de mais e menos. É tudo que a pessoa deixou de herança, ou seja, todos os créditos, com todas as dívidas, ou seja, todos os débitos. Então, conta de mais e menos. Mais o que ele deixou, menos o que ele tinha de dívida. E aí, vamos supor que esse falecido tinha um monte de dívidas com outras pessoas, só que os herdeiros sabiam, se a gente colocar esse dinheiro dentro do inventário, vai ser para pagar as dívidas. Então, vamos dividir aqui entre a gente. E aí começa todo o problema. Porque se um dos credores levanta essa situação, descobre essa situação e acusa isso dentro do processo de inventário, vocês sim podem ser acusados de fraude contra credores. E aí as coisas se complicam um pouco mais, tá? O que acontece? Essa conduta, se comprovada, então vai ter essas implicações. E até o credor, gente, ele pode entrar com essa medida dentro do processo. Até um credor pode entrar no processo de inventário e falar, olha, estão fraudando aqui. Tá? Então, muita atenção nessa situação. O que acontece é a que mais acontece, tá, gente? Por isso que eu tô gastando um tempo aqui para explicar ela para vocês, contextualizar bem. Mas eu queria deixar o seguinte, se o seu advogado está te orientando dessa forma para fazer esse tipo de partilha sem autorização do juiz, desconfie. Desconfie porque um advogado especialista sabe colocar isso dentro do processo de uma forma que a juíza autorize, sem ter a necessidade de você estar infringindo a lei. Não é difícil fazer isso. Então, se o seu advogado, que está ali, tocando o seu processo, não está sabendo te orientar, ou te orienta a fazer de qualquer forma, pode fazer que depois a gente vê. Muito cuidado. Desconfie mesmo, tá? Advogado, hoje em dia, quando ele não é especialista, ele vai sugerindo coisas que pode fazer sentido, né? Como eu falei com vocês, se a gente vai fazer uma conta de mais e menos, e eu sou herdeiro, eu tenho a certidão de... Uma vez eu ouvi isso, mas eu já tenho a certidão de nascimento, nós somos realmente filhos dele, a gente vai ter direito. Mas não foi autorizado pelo juiz, então pode ter sanções sim. Sem contar pro lado do inventariante, que vai ter que prestar contas disso tudo. Tá? Então, analise com cuidado, não vai fazendo de qualquer forma, porque aqui, nessa situação que eu falei com vocês, importa a forma que foi feita, tá? Número 6, a situação 6 aqui que eu coloquei pra você. Se o inquilino se torna inadimplente, ou seja, se ele não paga os aluguéis, como que isso fica? Já sei, né? Sou inquilino, já sei que o dono faleceu, ninguém vai me cobrar. Vou ficar morando aqui de graça. Como que resolve nessa situação, doutora? Cabe ao inventariante, mais uma vez o inventariante, resolver isso. E como que ele resolve isso? Ele tem que entrar com ação judicial de cobrança e, se necessário, até de despejo dessa pessoa que está morando ali sem pagar. Porque essa pessoa está gerando um prejuízo para o espólio. Se está gerando um prejuízo para o espólio, ela realmente... pode ser ajuizada a ação. E aí, quem tem poderes para entrar isso? Qualquer um dos herdeiros? Não. É o inventariante. É responsabilidade do inventariante entrar com essa ação. A gente fala dentro de direito legitimidade. Ele é quem tem direito de entrar com essa ação. Tá? E aí, o que acontece? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui com vocês. Então, pode ser acumulada, tá, gente? Inventário. Pode ser acumulada a cobrança, mais o despejo se for necessário, ou só a cobrança, ou só o despejo se a pessoa realmente está inadimplente há muito tempo. Nessa situação, acontece o seguinte, o advogado especialista vai saber te orientar com relação a dois problemas.
Vocês perceberam o que eu falei? Vai entrar com um outro processo. Ou seja, o processo de inventário vai estar aqui correndo e vai ser ajuizado uma outra ação. Elas podem acabar junto, podem não acabar junto. Pode ser que o inventário tá ali quase acabando e tá agarrado aquele processo de cobrança de inquilino, tá? Então tem que ter muita atenção na hora, para quê? Para essa ação nova não agarrar o inventário. E também para que essa ação nova não gere um imposto indevido dentro da ação de inventário. Então, mais uma vez, o advogado especialista é quem vai saber fazer essa análise para vocês. Estar bem orientado faz toda a diferença, tá? Costumo fazer a analogia aqui com vocês, que é o seguinte: você não deixa um médico qualquer abrir a sua cabeça. Quem que você quer que abra a sua cabeça? Se você precisar fazer uma cirurgia, um neurocirurgião, um neuro, que é um médico exatamente para a cabeça, não é? Inventário é a mesma coisa. Não é qualquer advogado que vai saber fazer um inventário. O advogado especialista é quem vai ter essa noção de como que eu vou fazer para esses dois processos acabarem simultaneamente, sem gerar prejuízo e sem gerar duplicidade de imposto. Porque senão isso vai gerar um prejuízo para o espólio, tá? Então, muita atenção nessa hora. Vamos lá, gente. Vamos passar para o 7º item aqui da nossa listinha. Vamos lembrar que hoje temos uma listinha de 10 situações aqui, gente. Olha só, eu preciso fazer uma live de quase aí, vai, sei lá, quase uma hora, para poder explicar essa situação para vocês, porque ela é muito complexa. Quando alguém fala, eu tenho um inventário e tem imóvel alugado, eu sou inventariante, acabou, você já sabe que você vai trabalhar muito mais, porque tem toda essa questão de administração de bens, tá? O inventariante, nesse tipo de ação, é uma das pessoas que mais vai trabalhar. Ele tem que guardar as notinhas, ele tem que ter todo esse controle. E por isso, por uma das questões que eu vou continuar falando aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos passar essa 7ª situação. Se o inquilino não foi notificado e também não sabe como e quem deve pagar os aluguéis, indicamos que esse inquilino entre com a ação também de consignação em pagamento. Então também tem essa situação. Tem muito inquilino que quer fazer, vamos dizer, de migué, né, gente? Quer fazer ali uma trapaça. Às vezes já vi, tá? Acontecer, então a gente também tem que ficar atento, né? Para a situação seguinte: inventariante e inquilino combinar. Eu vou receber, mas você dá como pago, não precisa de pagar dentro do inventário. Então o inquilino também tem que saber para quem que ele vai pagar. Se você acha que o dono do imóvel morreu e que aí você vai poder ficar sem pagar, a lei prevê essa situação. Não é assim que funciona. O certo é esse inquilino, se não tem a conta judicial, se não entrou com o inventário, tem que ir lá e fazer a ação de consignação de pagamento. Essa é a receita para o inquilino que está nessa situação, tá, gente? Então, eu acho que eu já marquei aí do inquilino, já falei muito, tá? Tem dicas aqui para o inquilino, tem dicas aqui para quem é inventariante, para quem não é. Mas se o inventariante não fez nada, o que eu devo fazer, doutora? Vamos para essa 8ª situação aqui. Então, se você é apenas o herdeiro e não é o inventariante, como eu falei lá, abri os olhos de vocês, o que pode ser feito, doutora? O que pode ser feito é você requerer no processo de inventário, ou se ele não estiver aberto, abrir o processo de inventário para brigar por isso. E aí eu falo sempre o seguinte, gente: quando alguém falece, o juiz não vai na porta da sua casa, não bate lá e fala aqui, você tem que fazer o inventário. Como é que ele resolve isso? Te cobrando multa, te cobrando juros, tá? Te impedindo de vender, negociar aquele imóvel, te impedindo de dar aquele imóvel em garantia, tá? E aí, na hora que você precisa vender, vamos fazer a transferência ali no Detran de um carro, por exemplo, não é possível. Não é possível sem o inventário, tá? Mas se você é herdeiro, não tem inventário aberto, mas sabe que o inventariante está praticando uma das condutas que eu falei acima, ou que o inventariante não está fazendo nada e tem imóvel de aluguel ali que ele está recebendo e está embolsando, o que eu vou fazer, doutora? Nesse caso, se não tem inventário aberto, a gente vai abrir o inventário.
Se tem inventário aberto, você precisa se manifestar. Você precisa entrar nesse processo, juntar um documento para o juiz falando, ó, estou sabendo que o inventariante tem esse bem, ele está recebendo aluguéis desse imóvel, apontar o imóvel, apontar o valor que ele está recebendo. Então, juiz, basicamente é isso que vocês vão falar com o juiz. Vem aqui no processo para manifestar que eu quero que o senhor notifique o inventariante para que ele apresente a prestação de conta, apresente explicação dentro do processo. Porque do jeito que tá, não pode ser. Claro que eu tô aqui, gente, minha representação é ótima, né? Como vocês podem ver, é como se eu estivesse na frente do juiz falando, mas não é bem assim, né? A gente sabe que na hora das palavras ali, o documento, o advogado que é especialista vai saber usar as palavras oportunas. Eu sempre falo aqui com vocês, eu tô tentando trazer da forma mais simples possível para ser acessível para todo mundo, mas é quase isso que vai acontecer. É você ir lá, bater na porta do juiz e falar, eu quero rever os meus direitos, eu tenho direito naquele aluguel. E aí, a gente faz isso como? Requerendo isso dentro do inventário. E aí, muita atenção se você tem o mesmo advogado do inventariante. Porque não é raro as pessoas me procurarem e falar, o inventariante não me passa nada. O inventariante não me explica nada. O advogado que o meu irmão, que o meu tio, que a madrasta arrumou, não me explica nada. Eu já fiz rios sobre isso, já fiz live sobre isso. Gente, o advogado contratado pela sua madrasta é advogado da sua madrasta. Você pagou alguma coisa pra ele? Não? Então, pra quem que você acha que ele tá trabalhando? Gente, a gente não pode ter essa inocência de achar que todo advogado é bonzinho. Ou tem até gente, né, que fala, todo advogado não presta. Mas então, peraí, então arruma o seu. Arruma um que esteja ali para bater em cima dos seus direitos. Não se deixe enganar por todas as coisas, né, todas as alegações que o inventariante faz. Isso não existe. Você vai ser passado para trás. Você está deixando. O direito tem uma frase que é muito certa. O direito não socorre aos que dormem. Se você fica de braço cruzado, vendo o seu irmão tomar posse do imóvel, passa 15 anos, você não faz nada. O nome disso na justiça é uso capião. Se você passa meses sem fazer nada, o seu irmão tá ali recebendo aluguéis, você não correu atrás, adianta você ficar reclamando? Porque que eu saiba, não adianta. Ficar reclamando com a advogada, ficar olhando na internet, como que eu vou resolver isso? É pegar para fazer alguma coisa. Então pega um advogado só para você, explica a situação. Se for um advogado especialista, ele vai saber tomar as providências. E em pouco tempo, você vai estar recebendo aí sua parte nesse aluguel também. Tá? Então, requeira os seus direitos. Não adianta ficar só reclamando. Muita gente, quando eu vou conversar e fala assim, eu tenho inventário. Você é advogado de inventário? Sou advogado de inventário, com muito orgulho e muito amor. Como vocês podem ver, fico falando horas nisso, né? Mas as pessoas param nisso. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E não me dão resposta e eu não sei o processo. Você sabe o número do processo? Não sei. Você sabe quanto tempo, o que está acontecendo? Não sei. E o que o advogado te fala? Não fala nada. Aí fica muito difícil, gente. Vocês têm direito. Se você é herdeira, tem ali uma certidão de nascimento com o seu nome, você tem direito. Vamos requerer esses direitos, tá? Então, a gente pede para o juiz vai fazer o quê? Vai mandar uma notificação, uma intimação lá. Se necessário, até por oficial de justiça. Olha, inventariante. Olha, herdeiro tal. Tem indícios aqui que o senhor está recebendo. Se não tivesse sido aberto o inventário, fulano foi indicado como inventariante, o senhor presta conta. E aí ele tem que prestar conta ou esclarecer o que está acontecendo. Tá bom? A gente tem vídeo aqui sobre prestação de contas, tá? Antes que vocês perguntem, doutora, como é que é a questão da prestação de contas? É a ação que eu falo assim, a ação dos documentos. Tudo que é papel vai virar prova. Eu paguei o funeral, prestação de conta. Teve uma restituição do imposto de renda, prestação de conta. Eu gastei para tirar as certidões, prestação de conta. Tá? Então essa ação é justamente para isso e a gente tem vídeo já no canal sobre essa ação de prestação de conta. Como e quando o inventariante tem que prestar contas. Porque essa é uma das situações. Na verdade, o inventariante tem que prestar conta várias vezes, né?
Por isso que uma prestação de contas bem feita pode tirar muita dúvida, né? E pode te livrar de uma outra ação, porque prestem atenção no que eu falei. A ação de prestação de conta é uma ação autônoma do inventário. Ou seja, são 2 processos. Já vira 2 processos. E se é o que eu falo, dentro do inventário pode haver vários processos juntos. E acontece isso. A ação de prestação de conta vai ser uma outra ação. Vai caminhar junto com o inventário ali. Pode ser que uma acabe antes, pode ser que uma acabe depois, pode ser que fique pendente. Mas geralmente o inventário não termina enquanto a prestação de conta não for feita. Tá bom, gente? 9ª situação, vamos caminhando aqui. Se o inventariante nega que está recebendo os aluguéis. É a situação anterior mais agravada, né, gente? O inventariante tá ali fingindo de boa, tá? De combinado, às vezes, com o inquilino. E fazendo o quê? Ah, eu tô recebendo os aluguéis, mas você não fala nada não. Não fala que tá, porque eu não vou pôr isso no inventário. E aí ele tá embolsando esse dinheiro. Como que a gente faz? Aí é o que a gente fala. O que o advogado sabe de diferente? Produzir prova, gente. Sem prova, a gente não consegue reverter essa situação. E aí, o advogado especialista sabe o quê? Sabe te ensinar a produzir esse tipo de prova. Porque não é uma prova que você vai ficar assim, é claro, a pessoa não vai colocar ali no jornal, não. Isso aí é feito às escusas, né? Na entrelinha, na conversa de tete a tete. Quem tem prova disso? Só que eu te falo que tem sim, gente. A gente faz isso geralmente através da ata notarial no cartório, ou se a questão estiver um pouco mais complexa, aí tem que ajuizar uma ação mesmo. Ação de prestação de contas. Voltamos para a ação de prestação de contas, tá? Mas essa ação de prestação de contas vai ser para quê? Para a gente comprovar o recebimento desses aluguéis dentro dessa ação. Isso não é discutido dentro do inventário, tá, gente? Você pode até fazer uma petição ali informando para o juiz que está abrindo a ação de prestação de contas por suspeita de locação. Mas geralmente, como é uma ação que depende de comprovação, vai ficar um monte de papel, o juiz fala o quê? Vocês vão brigar no outro processo. Deixa eu tomar um pouco de água. Vocês vão brigar em outro processo. Quando tiver a resposta desse processo, vocês me trazem aqui. Vocês não vão ficar brigando no meu processo de inventário, não. Basicamente é isso, tá? Eu sei que vocês adoram quando eu fico aí fazendo o que vocês têm que falar pro juiz. Mas, vamos lá. Estamos caminhando pro final. Então, eu falei aí, gente, 9 situações, gente. E eu mereço um like nesse vídeo. Eu mereço inscrição nesse perfil. Né? Pelo amor de Deus, me ajudem aí. Você tá assistindo, dá o coraçãozinho. Se você sabe de alguém que está passando por uma situação dessa. Porque eu falei, eu vou falar 10 situações diferentes. Então, se você sabe de alguém que tá passando por uma situação como essa, já manda essa live também. Tá? Porque tem muita gente nessa situação de aluguel. A gente tem vídeo de outras formas também, mas esse vídeo específico é: falecido deixou imóvel, o imóvel tá alugado. Como que resolve? Tá bom? Esse é o tema da live, então a gente tá focando nesse. Mas temos vídeo também falando sobre o outro tema, que é quando um dos herdeiros está morando na casa. Aí você pode, como herdeiro, requerer o pagamento de aluguel. É outra forma de aluguel. Então vamos separar aí. Eu tive que separar porque o tema é vasto. Mas vamos lá. Vamos para a 10ª e última situação que pode acontecer nesse caso. O inventariante pode renovar a locação deixada pelo falecido? Em regra, sim, tá, gente? Vamos lá, vamos entender. A lei autoriza. Não tem nada que não autorize o inventariante a esses poderes. Como eu falei, ele pode até receber uma locação. Então, sim, ele pode renovar o contrato. Mas a gente tem que ter um raciocínio. Vamos pensar um pouco. Então, no processo de inventário, o imóvel está ali agarrado. O locador tá ali. Eu não vou rescindir aquilo ali de um dia para o outro se uma pessoa falecer. Aí vai chegar na época da renovação, você vai renovar? Se você quer se livrar daquele imóvel, vamos supor, para vender futuramente, ou vamos supor, para já entregar para um dos herdeiros, porque está caminhando para o final do seu processo de inventário. E aí, nessa situação, a gente tem que analisar que fase que esse processo está. Por quê? Vamos supor que tem um monte de dívida para pagar e o inventário é super enrolado. Às vezes compensa a renovação desse aluguel. Enquanto ali o processo de inventário está rodando,
eles estão recebendo um aluguel. Mas se não for nisso, se o seu inventário já está caminhando ali para o final, você vai renovar uma locação por 30 meses para quê? Então, nesse caso, vai caber essa análise aí, em que fase que está o seu processo. A gente tem que ficar atenta nisso também, tá? Então, pode ser interessante receber um aluguel, sim, a maioria, mas depende da situação que está o seu imóvel. Às vezes, um dos herdeiros ali quer receber esse imóvel, então você já fecha uma partilha, aí já bota esse para algum dos herdeiros e encerra o processo. Não depende muito. E sim, para essa renovação, o advogado especialista vai fazer o quê? Vamos formar isso dentro do processo. Porque para que eu vou deixar o meu inventariante, a pessoa que eu estou advogando, ficar mal visto, parecer que está fazendo uma coisa às escusas? Ele não precisa obrigatoriamente por lei, mas ele deve comunicar, juntar ali o contrato dentro do processo, tá bom? Até porque, igual eu falei, vamos pôr uma locação de 30 meses. Olha quanto tempo que tem para os outros herdeiros brigarem, alegarem 1000 coisas, ficarem pensando um mal do outro. Gente, vamos botar a mão na consciência. Porque o juiz pode sim pedir para oficiar o inventariante para prestar conta sobre isso. Então ele já pode prestar conta também. Mas enfim, o que eu tinha para colocar para vocês são 10 pontos super práticos. Fui o mais objetiva possível nessas situações. As situações são muitas, então precisava fazer uma live para explicar tudo para vocês, porque era impossível explicar isso num Reels, né? Eu sei que pode parecer muito complicado, mas é muito importante nesse momento você estar sendo assessorado por uma pessoa que, primeiro, vá realmente defender os seus interesses, por causa da questão que eu falei, pra você não ser passado para trás. Esse negócio de advogado, todo mundo junto, e você não contratou um advogado para defender os seus interesses, pode dar muito ruim. E tem muita gente que perde muita coisa aí. Infelizmente. É o Brasil. E a segunda questão, o advogado especialista vai saber como colocar isso dentro do processo de forma que não lese lá na frente. Então, por exemplo, eu faço a guarda de todos os comprovantes que o cliente vai me mandando. Para se for necessário fazer aquela prestação de contas que eu tanto falei, o inventariante tem que ter, tá? Porque se ele não tiver, o que pode acontecer? Ele vai sofrer, pode até ser removido do cargo, tá? Pode ser obrigado a indenizar também. E pode sofrer ação de sonegação. Então, assim, tem muitas implicações. Ser inventariante não é uma tarefa fácil para quem tem imóvel alugado, para quem tá nessa situação, porque vocês viram aí, pode acontecer várias coisinhas, tá? Mas é necessário ter o processo de inventário aberto. Toda vez que a gente tem imóvel, se a gente quer transferir do nome do falecido para os herdeiros, lá no cartório só aceita se tiver inventário, gente. Tá bom? Existem as formas de você tentar regularizar a propriedade sem inventário. Existe também os contratos de cessão de direitos que você não tem obrigatoriamente que ter um inventário em aberto para vender os direitos ali. Mas todas essas formas são arriscadas. O jeito certo de se transferir os imóveis é realmente através do inventário, ou alguma das suas formas mais simples. Hoje em dia, a gente tem muito aquela questão, eu faço pouco aqui com vocês a distinção entre inventário judicial e extrajudicial, até por causa disso. Porque tem muita gente que fala assim, inventar no cartório mais simples. Não, ele tem que seguir praticamente os mesmos requisitos do outro. Tanto é que você apresenta praticamente a mesma documentação, gente. Só que uma coisa num processo judicial, o juiz tem que olhar toda essa documentação, ele vai ter um prazo, aí o Ministério Público tem um prazo, o advogado da outra parte tem um prazo, cada um tem um prazo dentro do processo. Aí, você acha que esses prazos vai ser assim, vai abrir um prazo para o Ministério Público vai movimentar. Depois abre um prazo para o advogado vai responder. Depois abre o prazo da juíza, a juíza vai responder. Aí volta a resposta da juíza para o outro advogado. Então, isso faz demorar o processo de inventário. Agora, quando a gente vai lá no cartório, você apresenta todos os documentos no balcão. E como é um serviço pago, o cara faz na hora pra você. Entenderam? E aí o pessoal fala, é mais fácil. Não é mais fácil. Você condensa todos os atos. Por isso é mais rápido, tá? Então, o que eu tinha pra falar na cabeça de vocês é isso. A live vai ficar salva tanto aqui como lá no YouTube. Eu realmente agradeço muito a presença de vocês.
Todas as quartas-feiras estamos tendo live às 18 horas aqui no canal. Depois vocês me falam também se esse horário tá bom pra vocês, se preferem um pouco mais cedo. E deixem sempre os comentários lá no YouTube, porque eu sempre respondo os comentários por lá também. Faço também vídeos de comentários, perguntas e respostas lá no YouTube já também. Então, às vezes, a sua pergunta pode virar um vídeo e a gente explica um pouco mais sobre a situação. Tanto quanto eu expliquei aqui nessa situação de quem tá com o imóvel alugado dentro do inventário. Tá bom? Então, o vídeo vai ficar por aqui. Eu agradeço muito por vocês, por todo mundo que passou por aqui. O vídeo vai ficar por aqui. Um abraço, uma boa noite para todos. Tchau!